Fala pessoal, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Sabe, quando a gente fala sobre as origens da doutrina espírita, é super comum a mente ir direto para aquele lado do misticismo, de crenças sem base, né? Mas olha só, esquece isso por um momento. Hoje o nosso papo é sobre ciência pura, lógica e muito rigor acadêmico. A gente vai destrinchar, passo a passo, como Allan Kardec usou um mesmíssimo método experimental das ciências tradicionais para codificar o espiritismo. Vamos ver como ele agiu como um verdadeiro cientista, com os pés no chão, diante de fatos completamente novos. Para começar, pensem aqui comigo. Como é que a gente cria critérios para estudar uma coisa que não dá para tocar e nem sequer dá para ver? Porque pensa bem, se a biologia acha um inseto novo, ela leva para o laboratório, pesa, põe no microscópio, faz testes, a matéria está ali na mão. Mas e quando o fenômeno simplesmente escapa da matéria tangível? Como é que a gente estuda o invisível sem cair no puro achismo ou na superstição? Essa era literalmente a barreira colossal que precisava ser ultrapassada lá no século XIX. E a chave para resolver esse enigma todo, o bom e velho método científico. Então, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai passar por 6 pontos. Vamos analisar o perfil desse pesquisador, a relação entre ciência e espiritismo, como o método experimental funcionou na prática, a lógica indutiva e dedutiva, o genial controle universal e, por fim, a busca incessante pela verdade. Vamos nessa? Ponto número 1. O perfil do pesquisador. Afinal, para entender uma grande pesquisa, a gente tem que entender quem estava no comando. Esqueça totalmente a imagem de um místico no topo de uma montanha. Allan Kardec era, antes de tudo, um educador brilhante. Um cara que possuía o que podemos chamar de um espírito científico absurdamente enraizado. O escritor Diolindo Amorim mapeou 5 características cruciais do espírito científico de Kardec e que, convenhamos, são o sonho de qualquer laboratório. Primeiro, serenidade, ou seja, olhar para o fenômeno com equilíbrio, sem sair negando ou acreditando de cara. Segundo, autodomínio, para não deixar a empolgação dos primeiros resultados falar mais alto. Terceiro, um cuidado quase obsessivo na hora de selecionar as informações. Quarto, a prudência de ficar calado e evitar divulgar qualquer fato que ainda não estivesse 1000% comprovado. E quinto, a humildade de colocar a verdade acima de qualquer teoria pessoal. Esse ponto zero de total neutralidade foi a âncora perfeita para essa nova ciência. Avançando para o nosso segundo ponto, ciência e espiritismo, as duas metades da realidade universal. Com essa mente superanalítica em jogo, como será que esse pesquisador via a relação entre o mundo material e o plano espiritual? Já adianto que não era um cabo de guerra, muito pelo contrário. A grande sacada aqui é entender a diferença do objeto de estudo. Pensa nas ciências comuns. A matéria é passiva. A gente põe num tubo de ensaio, esquenta, esfria, manipula como bem entende. Ela simplesmente obedece. Agora, o espiritismo lida com o quê? Com inteligências. E inteligência tem vontade própria, tem livre-arbítrio. Não dá para colocar um espírito numa gaiola e mandar ele repetir um fenômeno na hora que a gente quer. Tentar usar exatamente os mesmos processos físicos de laboratório para investigar seres invisíveis com vontade própria é forçar uma barra que não existe. É por isso que a ciência material, só com suas ferramentas de pesar e medir, é incompetente para julgar os fenômenos espirituais sozinha. E isso nos traz a uma citação sensacional do livro A Gênese. A ideia central é que ciência e espiritismo se completam absurdamente. Por quê? Porque espírito e matéria são as duas grandes constantes da realidade do universo. A ciência convencional estuda as leis da matéria. O espiritismo estuda as leis do princípio espiritual. Ficar só com um é ter uma visão pela metade. A ciência emperra quando tenta explicar fenômenos fora do material e o espiritismo depende totalmente da ciência para se apoiar e validar os fatos. São parceiros inseparáveis na busca pela verdade universal. Isso nos leva direto ao coração da nossa análise na seção 3, o método experimental. Mas afinal, como, na prática, se provou a existência e a comunicação dessas inteligências? A resposta é simples, suando a camisa na experimentação e observando antes de criar qualquer teoria. Olha só como ele aplicou o exato mesmo roteiro das ciências exatas. Diante dos fatos novos e bizarros da época, como as mesas que giravam sozinhas, o que ele fez? Primeiro, observou os fatos exaustivamente. Segundo, comparou montanhas de dados. Terceiro, analisou detalhe por detalhe. Quarto passo, que é de uma inteligência ímpar. Ele fez o caminho reverso, rastreando os efeitos físicos visíveis até descobrir as causas invisíveis. E o quinto, e mais vital de todos os passos, tirou conclusões lógicas, mas sem nenhuma teoria pré-concebida.
Kardec não começou seu trabalho tentando provar a reencarnação ou a existência dos espíritos. Nada disso era a hipótese inicial. A conclusão de que os espíritos existiam só veio quando a observação dos fatos tornou isso inegável. Tem uma frase que resume a genialidade disso. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Ou seja, o fato aconteceu primeiro. O espiritismo é de fato uma ciência de observação e não uma invenção da imaginação de alguém. Observou-se o fenômeno físico milhares de vezes e, a partir dali, construiu-se a teoria para dar sentido a ele. A grande inovação foi pegar esse método super rigoroso e perceber que ele funciona perfeitamente para investigar o invisível. Bom, para transformar um monte de observações soltas numa doutrina indestrutível, é preciso ter um esqueleto lógico impecável. E é aí que a gente entra na seção 4, a lógica indutiva e dedutiva. Vamos ver como essas ferramentas construíram essa estrutura. Começando pelo método indutivo. Para colocar de forma simples, a indução é quando a gente parte de observações repetidas, de casos pequenininhos, para chegar a uma grande lei geral. É um trabalho de formiguinha mesmo. Pensa assim. Se a gente observa centenas de comunicações mediúnicas, em épocas e situações diferentes, apresentando o mesmo padrão, a gente consegue extrair uma lei geral dali. Isso exige repetição, muita repetição. A estrutura lógica do espiritismo é essencialmente indutiva, porque tudo, absolutamente tudo, partiu da observação repetida daquele fato até chegar nas leis do mundo espiritual. Por outro lado, temos o método dedutivo. Aqui, o raciocínio inverte a direção. A gente tira conclusões lógicas a partir de premissas que já são gerais e validadas. E o bom método científico exige misturar os dois. Depois de usar a indução para estabelecer princípios básicos, a doutrina aplica a dedução. Por exemplo, se já entendemos as características da nossa mente e os atributos de um criador, a gente consegue deduzir por pura lógica inferencial qual é o destino da humanidade depois da morte, dando passos super racionais mesmo tateando o invisível. E aí chegamos na seção 5, que eu acho, sinceramente, a mais genial de todas, o controle universal. É literalmente a revisão por pares definitiva, só que aplicada ao mundo espiritual. Porque olha só o tamanho do problema. Nós estamos lidando com inteligências invisíveis, que têm livre-arbítrio. Eles podem mentir, podem ter conhecimentos limitados, podem se enganar exatamente como a gente faz aqui. Então surge a pergunta inevitável: como é que se pode ter segurança numa doutrina se as fontes, teoricamente, podem ser falhas ou simplesmente caprichosas? A resposta de Kardec foi a concordância universal. Ele sacou que a única garantia séria que existe para validar o que vem dessas inteligências é quando a mesma revelação é feita de forma totalmente espontânea, por um monte de médios diferentes que nunca se viram na vida, espalhados pelo planeta inteiro. Imagina só, se chegava um conceito novo lá de Paris, mas ao mesmo tempo a mesmíssima coisa começava a ser recebida na Rússia e lá nas Américas, sem internet, sem se combinarem, aí a coisa ficava séria. O critério era implacável. Uma mensagem isolada não vira princípio doutrinário até receber o carimbo de aprovação dessa concordância mundial. A diferença de peso aqui é brutal. A opinião isolada de uma única pessoa ou a mensagem de um íspere só é super frágil. Um ser humano sozinho pode se iludir facilmente, pode ser enganado, mas a voz da universalidade, essa é praticamente incorruptível. Quando milhares de pessoas totalmente desconectadas umas das outras recebem a mesma informação, e isso ainda passa pelo triturador da lógica rigorosa, a gente tem uma base inabalável. É um antídoto perfeito contra dogmatismos e cultos locais. O que coroa toda essa nossa jornada na sexta e última sessão, a busca pela verdade. E isso mostra que estamos falando de uma ciência viva, em constante evolução. Toda essa engrenagem metodológica resultou num corpo de conhecimento que não é um dogma engessado. Como a própria obra diz, para que a base da doutrina mudasse, seria necessário que a universalidade dos espíritos de repente mudasse de opinião coletivamente em todo o globo. Não dependia da mente de um único pesquisador. Kardec teve a extrema humildade de ser apenas o grande organizador dessa convergência monumental de dados, deixando claro que se a ciência material no futuro provasse que eles estavam errados em algum ponto, o espiritismo deveria caminhar de mãos dadas com a ciência e se atualizar. E para fechar nossa análise estruturada de hoje, eu quero deixar uma provocação para a turma pensar. Vimos aqui que decifrar o invisível exigiu um nível altíssimo de observação, repetição, zero preconceito e uma concordância mundial absurda, certo? Tendo isso em mente, será que no nosso dia a dia, na forma como a gente absorve informações, julga o mundo ou forma nossas crenças, nós estamos aplicando esse mesmo rigor e esse espírito investigativo?
Ou será que a gente cai na primeira hipótese que aparece? Fica aí a reflexão. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo estudo.